E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E o teste de hoje é de um processador que muita gente deve estar curiosa para conhecer, o Core i5 11400F. Ele é um dos modelos mais baratos disponíveis do mercado dos novos processadores Intel Core de 11ª geração, codinome Rocket Lake S. Os processadores Core da Intel finalmente receberam uma nova arquitetura, com núcleos Cypress Cove, que promete até 19% mais desempenho por clock. As principais inovações dessa nova microarquitetura incluem um novo motor gráfico, suporte a pistas PCI Express 4.0, suporte à velocidade de 3.200 MHz na memória RAM, novo circuito codificador de vídeo, suporte à aceleração de inteligência artificial, novos recursos de overclock e suporte ao Resizable Bar. Também foram lançados novos chipsets da série 500, embora os processadores da 11ª geração sejam a princípio compatíveis com algumas placas-mãe da série 400, principalmente aqueles que usam o chipset Z490. Essa geração de processadores para computadores de mesa, apesar da nova arquitetura, ainda é fabricada em processo de 14 nanômetros, que o pessoal por aí gosta de chamar de 14++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 +
geração. A princípio, a 12ª geração é que vai trazer um novo processo de fabricação, de 10 nanômetros, para essa linha de processadores. A Intel lançou uma linha completa de processadores Core de 11ª geração, com modelos Pentium Gold, Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9. Só que os modelos Pentium e Core i3 não utilizam a nova arquitetura, ou seja, são modelos praticamente idênticos aos da geração anterior, apenas com um clock um pouquinho maior. Outra curiosidade é que enquanto na 10ª geração os processadores Core i7 traziam 8 núcleos e os Core i9 traziam 10 núcleos, na 11ª geração tanto os Core i7 quanto os Core i9 trazem 8 núcleos e 16 threads. A única diferença entre eles agora é o clock. O Core i5 11400F é um dos modelos mais esperados dessa nova geração. Isso porque há muitas gerações que os processadores Core i5 com final 400 têm sido os que trazem melhor relação custo-benefício, principalmente para jogos. Nos testes que eu fiz, eu comparei o Core i5 11400F com o seu antecessor, o Core i5 10400F. Eu também comparei com dois concorrentes, o Ryzen 5 3600 e o Ryzen 5 5600X. Aqui você confere as principais características desses processadores. O Core i5 11400F tem 6 núcleos, 12 threads, clock base de 2,6 GHz, clock máximo de 4,4 GHz, TDP de 65 watts, 12 MB de caixa L3 e suporta memórias de até 3.200 MHz. Esse modelo tem a letra F no final, o que significa que ele não tem vídeo integrado. E como não tem a letra K, isso significa que ele é bloqueado para overclock. Ele está custando nos Estados Unidos $160 e aqui no Brasil em torno de R$1.400. Aqui vemos a caixa do Core i5 11400F. Ela tem um design diferente do modelo da geração anterior. Dentro da caixa vem o processador, um manual, um adesivo para o gabinete e um cooler. Esse cooler é bem interessante. Há muito tempo que o cooler que acompanha os processadores da Intel era sempre igual, mas esse modelo é um pouco diferente, pela cor preta, mas também porque usa base de cobre. Aqui você confere o processador propriamente dito. Ele usa o mesmo socket LGA 1200 da geração anterior, mas como eu disse anteriormente, ele não é compatível com todas as placas-mãe da série 400. A configuração utilizada nos testes foi essa. A configuração de hardware e de software foi idêntica em todos os testes, exceto, obviamente, pela placa-mãe, que precisa ser compatível com o processador. Eu utilizei uma placa de vídeo de alto desempenho, da geração mais recente, para evitar gargalo na placa de vídeo. A memória foi configurada na velocidade máxima suportada oficialmente por cada um dos processadores. Aqui cabe uma explicação sobre os testes. Nos processadores da Intel, dependendo da placa-mãe, você pode configurar dois valores de PL, ou Power Limit, que significa limite de potência. Um é o PL de curta duração e o outro é o de longa duração. Você também pode configurar o tempo que o processador fica limitado ao PL de curta duração e depois desse tempo ele entra no limite de potência de longa duração. Isso é feito para que o processador não dissipe mais calor do que o cooler é capaz de suportar. Na placa-mãe que eu utilizei para testar esse processador, por padrão o limite de potência de curta duração é de 154 watts durante 28 segundos e o limite de potência de longa duração é de 65 watts,
que é equivalente ao TDP desse processador. Então eu rodei todos os testes com essas configurações padrão, só que nesse modo o clock do processador se estabilizava em 2,8 GHz após algum tempo rodando uma aplicação que utilizasse todos os núcleos. Então eu mudei no setup da placa-mãe o PL de longa duração, colocando o mesmo valor do PL de curta duração, de 154 watts. Então eu rodei todos os testes novamente, e aí você vai poder ver nos gráficos de comparação de desempenho os resultados obtidos nesses dois testes. Mais pro final do vídeo eu comento com mais detalhes como o processador se comportou nessas duas situações. Vamos primeiro aos testes com programas de benchmark. No teste Time Spy do 3D Mark, o Core i5 11400F foi um pouco mais lento que o Core i5 10400F quando no modo padrão, mas foi um pouco mais rápido com o PL aumentado. No teste Fire Strike, a situação foi similar. No Skydiver, o 11400F teve um desempenho bem próximo ao do 10400F no modo padrão, mas foi 8% mais rápido com o PL aumentado. Agora, os testes com programas. No teste com um único núcleo do CPU-Z, o Core i5 11400F foi bem mais rápido do que o antecessor nas duas situações. E no teste do CPU-Z com todas as threads, também ele foi cerca de 18% mais rápido nas duas situações. Vale lembrar que esse é um teste bastante rápido, não há tempo do PL de longa duração entrar em ação. No teste com apenas um núcleo do Cinebench R23, o Core i5 11400F foi 28% mais rápido que o i5 10400F, mesmo com a configuração padrão. No teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, o Core i5 11400F foi 12% mais lento do que o i5 10400F na configuração padrão, mas foi 21% mais rápido com o PL de longa duração aumentado. Vale lembrar que na versão R23, o programa usa um temporizador para que o teste dure sempre mais do que 10 minutos, dessa forma atingindo um resultado mais condizente com a realidade de grandes cargas de trabalho. No Blender, também o Core i5 11400F foi mais lento do que o i5 10400F na configuração padrão, porém foi 14% mais rápido com o PL mais alto. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD utilizando o codec DivX, o 11400F foi 21% mais lento do que o 10400F na configuração padrão, mas foi 8% mais rápido com o PL aumentado. No V-Ray Benchmark, vemos um enorme ganho de desempenho com o PL modificado. Finalmente, no WinRAR, compactando uma pasta com 9,5 GB de arquivos, os resultados foram bem similares. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos que foram utilizados e qual a configuração gráfica utilizada em cada um deles. Eu medi a média de FPS e o 1% mínimo com o MSI Afterburner. No Call of Duty Warzone, o Core i5 11400F foi mais rápido que o i5 10400F nos dois testes. No CSGO, também um modelo de 11ª geração foi mais rápido que o anterior nas duas situações. No Death Stranding, os resultados foram bem próximos, mas o i5 11400F foi um pouco mais lento que o i5 10400F no modo padrão e um pouco mais rápido com o PL aumentado. Já no F1 2018, o Core i5 11400F foi mais rápido que o 10400F nos dois testes. No GTA V, a situação foi semelhante. No Rainbow Six Siege, os resultados foram bem próximos entre os dois Core i5. No Red Dead Redemption 2, os resultados foram similares, com uma inexplicável queda de desempenho com o PL aumentado. Já no Shadow of the Tomb Raider, também o Core i5 11400F foi mais rápido que o 10400F nos dois testes. Eu calculei a média de desempenho médio nos 8 jogos, para cada um dos processadores. Nessa média, o Core i5 11400F ficou em empate técnico com o Core i5 10400F, quando no modo padrão, mas foi 7% mais rápido com o PL aumentado. A comparação com o Ryzen 5 3600 é similar, mas vale citar que o processador testado ficou bem abaixo do Ryzen 5 5600X na média de desempenho, perdendo por uma margem entre 22% e 24%. Dividindo essa média de desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem o desempenho médio por dólar, que é uma excelente medida da relação custo-benefício de cada processador. Nessa média, vemos que o Core i5 11400F consegue manter a excelente relação custo-benefício para jogos que o seu anterior i5 10400F. Ambos mantêm um desempenho por preço bem superior ao dos modelos do Ryzen 5. Em relação à temperatura, vamos ter que analisar isso aí com calma. Eu testei o Core i5 11400F tanto na configuração padrão quanto com o PL aumentado usando o cooler original, que vem junto com o processador. Na configuração padrão, ele se saiu muito bem no quesito temperatura. Medindo com o HW Monitor durante um teste no Blender, o processador estabilizou o clock em 2,8 GHz, consumindo 65 watts e
atingindo uma temperatura máxima de 65 graus Celsius, com a temperatura ambiente em 24 graus Celsius. Ou seja, a temperatura ficou boa, mas o clock ficou muito baixo. Porém, quando eu configurei o limite de potência de longa duração no mesmo valor do PL de curta duração, 154 watts, depois de algum tempo rodando o Blender, o processador estava consumindo 130 watts, o clock estava oscilando entre 4 e 4,2 GHz e a temperatura do processador estava batendo nos 100 graus Celsius. Nessa situação, o cooler da Intel estava em rotação máxima, fazendo um ruído de 54 decibéis. Então, analisando todos esses testes, que conclusões eu cheguei? A primeira conclusão é que a Intel realmente conseguiu aumentar, nessa nova arquitetura, o desempenho por clock. Uma prova disso é o ganho de desempenho de 28% do Core i5 11400F em relação ao 10400F no teste do Cinebench com um núcleo. Porém, ficou claro que esse aumento de desempenho veio junto com um grande aumento de consumo. Isso aconteceu talvez porque essa arquitetura foi planejada para ser produzida com um processo de fabricação de 10 nanômetros, mas por causa dos problemas de fabricação, a Intel teve que produzir os processadores dessa geração ainda na tecnologia de 14 nanômetros. Com isso, no Core i5 11400F, o consumo precisou ser limitado em 65 watts após alguns segundos para que o TDP pudesse ser mantido. Isso faz com que o processador até comece a trabalhar com um clock alto, mas abaixe esse clock bastante depois de alguns segundos de trabalho. Por sorte, para jogos isso não impacta tanto assim, porque dificilmente algum jogo utiliza o processador com uma carga alta por muito tempo. Uma solução para contornar essa limitação no desempenho é aumentar o PL de longa duração, o que obviamente só é possível em placas-mãe que tragam essa opção no setup. Note que isso não é propriamente um overclock, porque você não está configurando diretamente o clock do processador, embora quando você aumente o limite de potência do processador, você indiretamente aumente o clock com o qual o processador vai trabalhar por um período de tempo mais longo. Porém, ficou claro que não é recomendável que você aumente o valor do Power Limit caso você esteja utilizando o cooler original do processador, já que esse cooler, apesar de bem bacana, não dá conta de manter uma potência lá de 120 watts. Se você pretende fazer esse ajuste, é recomendável que você utilize um cooler topo de linha, ou mesmo um water cooler. Além disso, claro, você precisa de uma placa-mãe que tenha suporte a esse recurso e que tenha um circuito regulador de tensão de boa qualidade. Ainda vale citar que o Core i5 11400F não é mais rápido que o Ryzen 5 5600X, nem em jogos nem em tarefas profissionais, o que não era mesmo esperado, já que esse processador da Intel é bem mais barato que o modelo da AMD. E finalmente, é bom frisar que embora esse processador tenha um limite no seu desempenho por conta do consumo, o Core i5 11400F consegue manter, assim como seu antecessor Core i5 10400F, uma excelente relação custo-benefício para jogos. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final, deixa aí nos comentários o que você achou desse processador, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu!